Salve galera! Vamos agora para a questão de número 20, que é uma questão muito interessante e que aborda aspectos para a gente trabalhar. Nessa que foi a prova de humanas que mais teve questões de história, foram 20 questões ao todo, e estamos aqui para a gente trabalhar, né? Estamos aqui para trabalhar essas questões e analisá-las com todo o devido cuidado, além, é claro, de te ensinar técnicas de resolução de questões. Vamos nessa! Bom, embora o Brasil seja signatário, né, assinante de convenções e tratados internacionais contra a tortura e tenha incorporado em seu ordenamento jurídico uma lei tipificando o crime, ele continua a ocorrer em larga escala, mesmo que a lei que tipifica a tortura esteja vigente desde 1997 até o ano 2000. Não se conhece nenhum caso de condenação de torturadores julgado em última instância, embora tenha sido registrados nesse período centenas de casos, além de numerosos outros presumíveis, mas não registrados. Então, gente, é importante você ver que é uma questão sobre Constituição, né, sobre lei, uma questão geral sobre o papel do Estado, né, na defesa dos direitos da pessoa, e ele traz aqui algumas informações. Né? Temos que quebrar o texto, a gente não pode deixar o texto assim, limpinho, bonitinho, não. A gente tem que dissecar, o texto é um corpo vivo. Então, a primeira coisa que a gente extrai aqui, embora o Brasil seja signatário de convenções e tratados internacionais contra a tortura e tenha incorporado em seu ordenamento jurídico uma lei tipificando o crime, ele continua a ocorrer em larga escala. Primeira informação que a gente tem é que existe uma lei, mas a lei é insuficiente, né? Então, o Brasil se comprometeu, né? Existe uma lei contra a tortura, tá? Existe lei, mas ela não é aplicada, porque lei sozinha não é nada, pessoal. Lei é um pedaço de papel. Quem é que aplica a lei? As instituições, tá? Então existe a lei, mas, aí, vírgula, né? Mas não é aplicada, tá? Essa é a primeira informação que você extrai desse texto aqui. Existe a lei, mas ela não é aplicada, tá? Primeira coisa que o texto me diz. Aí vai para o segundo bloco de questão, né? Para a gente analisar aqui o que é que vem logo depois. Vamos nessa. Mesmo que a lei que tipifica a tortura esteja vigente desde 97 até o ano 2000, não se conhece nenhum caso de condenação de torturadores julgado em última instância, embora tenha sido registrado nesse período centenas de casos, além de numerosos outros presumíveis, mas não registrados. Então, gente, aqui na parte 2, ele reforça o que a gente já concluiu na parte 1. Existe a lei, existem casos de tortura, mas a lei não é aplicada, beleza? Vamos agora para o comando dessa questão. Então, já temos aqui o verbo operatório, né, como eu havia reforçado, apontando o quê? E ele está perguntando o que é que o texto, né, aponta, né? O que é que foi destacado que o texto aponta. O texto aponta, como a gente viu, que existe a lei, mas ela não é aplicada. Então, vamos lá. A justiça brasileira, por meio de tratados e leis, tem conseguido inibir? Não tem, isso está errado. Porque, como a gente viu, existe a lei, mas ela não é aplicada. Tá? Então, o texto aponta que a existência da lei não basta como garantia de justiça para as vítimas e testemunhas do caso de tortura. Exato, existe a lei, mas ela não é aplicada. Olha que lindo, pessoal. É por isso que 58% das pessoas acertaram essa questão, porém 42% erraram. Então é uma questão que você pode pontuar muito aqui, tá? Tem um TRI baixo, a questão foi classificada como fácil e dá para você pontuar tranquilamente. Vamos olhar as outras letras. O texto aponta que as denúncias anônimas dificultam a ação da justiça. Ao contrário, né? As denúncias anônimas facilitam a ação da justiça. Mas não é isso que o texto está falando, tá? Impedindo que os torturadores sejam reconhecidos e identificados pelo crime cometido. Não, tem nada a ver. Letra D. A falta de registro de tortura, né? O texto aponta que a falta de registro de tortura é errado. Né? Na parte 2 do texto, ele fala que há vários registros, várias denúncias de tortura no Brasil. Então, há sim registro de tortura. E a letra E.
o texto aponta que a justiça tem esbarrado na precária existência de uma jurisprudência. Está errado. Gente, jurisprudência é a aplicação da lei. Tá? São modelos de como a lei já foi aplicada. Se a lei nem tem sido aplicada, então como é que a justiça tem esbarrado nisso? A justiça tem esbarrado no fato de que as instituições elas não estão exercendo o seu devido papel. Existe a lei, mas falta a instituição para aplicá-la. Tá? Então, pessoal, a resposta correta é a letra B, questão delícia, maravilhosa. Espero que tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e este é o canal Mais História.